Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o FlexSim. A ideia é a gente replicar o exercício da malharia aqui na estrutura. Então, eu vou explicar para vocês como é que a gente pode criar algo parecido com o que a gente viu lá. Pontos importantes aqui são a inclusão de comandos que a gente já viu, né? De maneira muito rápida. E aí a ideia é de um condicional por chance, com base em porcentagem, né? Então acho que é um ponto importante também. Uma forma de trabalhar de um jeito um pouquinho diferente ali com o source, e a possibilidade de você criar um tempo de trabalho, né? Um controle de jornada, vamos dizer dessa maneira. Tá? Então vamos lá. Bom, você vai arrastar aqui os comandos principais dentro do sistema, né? O source, uma fila para ele, especificamente para ele, não, para o processo, né? Primeiro processo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Isso vai para uma outra fila. Ok. Aí vamos ter um outro processo aqui na sequência. Ok. Uma outra fila. Né? Olha, vou aumentar, diminuir um pouquinho. Puxar. Ops, aqui. Puxar esse pessoal um pouquinho para cá. A gente vai ter mais um processo. E aqui eu vou diminuir bem, né? Então, a gente vai ter uma fila aqui. Não é uma fila, mas é um lugar onde eu posso estar guardando, né? Os componentes prontos. E aqui a gente vai ter um lugar onde eu armazeno, vamos dizer assim, os componentes defeituosos que precisam de um retrabalho. Então, olhando essa estrutura, a gente tem aqui, né? Vamos colocar nomes aos bois aqui. Então, deixa eu clicar duas vezes, não é bem isso que eu quero. Aqui, perfeito. Então, eu tenho a chegada. Ok. Eu vou ter aqui a fila, vamos chamar isso aqui de fila corte, né? Podem ir preenchendo aí, conforme vocês vão avançando. Esse primeiro processo se chama corte. A segunda fila aqui é a fila da costura. Costura. Que minúsculo, vamos repetir aqui. A gente vai ter a costura. Aqui a gente tem a fila inspeção. Ups, aqui. Aí vamos ter... Opa, aqui saiu um negócio de padrão, né? O negócio fica bem padronizadinho aqui. Fila inspeção. Aqui a gente tem a inspeção, propriamente dita. Aqui a gente tem peças boas, né? E aqui a gente tem o retrabalho, né? Aguarda. Ok. Então, maiúsculo aqui. Joia. Bom, aqui a gente pode colocar até as informações necessárias já dos processos, né? A gente já sabe, da forma como a gente tem estruturado aqui, que a costura é o nosso gargalo, a gente, em Arena, tentou, né, não ajustar isso, né, de alguma forma, e aí a gente vai tentar replicar isso agora no Flex. Então, a gente tem que... A questão é, eu tenho 40 peças, né? 40 material, 40 material suficiente a produzir 40 peças em um dia de trabalho, que são 8 horas de trabalho. Então, eu vou jogar tudo isso para a fila, desculpa, para a fila do corte, como se tivesse ali um estoque, né, intermediário, um carrinho que chega do lado da máquina de corte. Então, aqui na minha chegada, eu vou ter aqui, né, clicando uma vez aqui, eu não vou ter uma entidade por tempo entre chegadas, eu vou ter uma entidade por cronograma. Então, eu vou ter um cronograma, né, aqui embaixo, e aí eu vou editar esse cronograma para ter uma chegada zero aqui, e eu vou ter 40 entidades, né? Então, de uma vez só eu jogo 40 entidades para dentro do sistema.
Perceba que aqui você poderia criar estratégias, né, de fazer essa matéria-prima chegar metade por turno ou a cada tanto tempo que você ache mais interessante, ou de uma forma aleatória, né, que é o que está pré-configurado, né, eu vou deixar essa informação aqui, né, no tempo entre chegadas, tá? Ok, 40 entidades chegando aqui na fila corte. O corte em si, eu acho que o tempo dele, deixa eu dar só uma checadinha aqui, para não falar nenhuma besteira, fazer a coisa conforme o nosso exercício. Ele é uma triangular de 8, 10, 12. Perfeito. Então, vamos lá. Então, clicamos nele aqui. Não temos um setup definido, mas temos uma triangular, né? Vou dar um enter aqui, parênteses, 8, 10, 12. E vou colocar já em minutos isso aqui, né? Minutos, ok. A costura tem um tempo diferente, não existe um setup para ela também. Então, aqui é uma triangular, triangular, entre parênteses, a gente tem aqui que é 18, 22 e 28, se eu não me engano. Isso mesmo. Aqui nosso tempo também é na ordem aí de minutos. Nossa inspeção é um pouquinho diferente, então ela tem um tempo constante de 2 minutos, né? Vou trocar aqui de segundos para minutos. Então, basicamente é isso, né? A configuração básica aqui da estrutura, né? Então, o que você vai ter que executar agora necessariamente? Você vai ter que ligar, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, o item A, né? E vamos correlacionar, ó. Este com este aqui, com este aqui, com este aqui, com este, até chegar aqui na inspeção. Na inspeção em si, como vocês sabem, nós temos uma decisão, né? Então, lá, se eu não me engano, o exercício considera ali que 80% das peças, você tem uma chance de 80% de ter uma peça boa, você tem uma chance de 20% de ter uma peça que precisa de um retrabalho. Então, aqui, a questão né? Muita gente se confunde com o percentual de fluxo. E isso está errado, tá? Aqui é chance. Lembrem-se que a gente está discutindo aqui sobre um sistema discreto, né? Então, eu não posso entender que eu vou ter um percentual de fluxo indo para um lado e um percentual de fluxo indo para o outro. Imagine você, né? Discretos são entidades inteiras, como a gente discutiu na aula teórica. Então, imagine que você está trabalhando com 5 peças, né? 5 peças. Então, se você diz... 5 peças talvez seja um exemplo ruim, tá? Vamos pensar em 6 peças, porque o percentual daria para fazer inteiro aqui. Vamos, 6 peças. Então, você vai passar as 6 peças aqui. Se fosse um controle de fluxo, de percentual de fluxo, eu diria que 80% dessas 6 peças iriam para peças boas e 20% dessas 6 peças iriam para retrabalho. Se você for fazer essa divisão ponderada, né, do fluxo, vai ver que você vai passar algumas peças, mais uma parte de uma peça para um lado e o restante para o outro. Não dá para dividir um produto, né? Não dá para eu cortar metade de uma camisa e ir para um lado e para o outro. Então, é chance. Isso quer dizer o seguinte, cada peça que chegar ali na inspeção é como se eu girasse um dado, né? Se eu estou dizendo, um dado de 10 faces, por exemplo, se eu estou dizendo que eu tenho 80% de chance de a peça ser boa, eu giro esse dado. Se eu tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela é boa. Se eu tirar 9 e 10, ela precisa de retrabalho. Então, perceba, tem uma chance de 80% de ser boa e tem uma chance de 20% de precisar de um retrabalho. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Isso quer dizer o seguinte, né? Se eu tenho 3 peças entrando no meu sistema só, eu posso ter 3 peças que precisem de retrabalho. É como se eu girasse esse dado de 10 faces, tirasse 3 vezes 9 ou 10. Isso pode acontecer? Pode, mas é uma chance mais remota disso acontecer efetivamente.
tá? Então, por isso é o percentual de chance, né? Como é que eu implemento isso aqui no Arena, ó, desculpa, e no Flex? Aqui para baixo você vai encontrar os outputs, ó, da tua inspeção, né? E aqui você pode escolher uma série de opções, ó. Você tem um outputs aqui organizado por handle, por percentual, né? Então você vai escolher lá, ó, esse cara aqui, e aí você vai dizer, olha, 80% de chance, porta 1. Vou adicionar uma nova porta aqui, 20% de chance, porta 2. Eu poderia acrescentar mais portas, mas o ideal não, é obrigatório aqui, né, que esse percentual, como diz aqui, ó, a regra, né, a soma deve ser 100%. E aí você teria outras possibilidades, a não ser que eu tenha 4 ou 5 chances, né, caminhos, e qual é a chance de cada caminho? Eu posso acrescentar aqui quantas eu tiver vontade, tá? Maravilha, gente. Então, feito isso, agora eu tenho duas saídas indicadas. Ó. Se eu pegar minha conexão de objetos, eu vou ligar a inspeção aqui a peças boas, é a primeira saída, você não pode se confundir daí nesse caso, né? E eu vou ligar também meu objeto com esse elemento aqui, ó. Tá vendo aqui tem duas setinhas? Ó. A1 vai para lá, que é 80% de chance, a2 vem para cá, senão a gente vai ter problemas sérios aqui, né? E a saída dessa fila aqui, né, da conexão A, vai para a costura, né? Então, daqui vem para cá. Aqui ficou bem ruim, né? Ó, você vê que tem uma cruzada no caminho. Nada impede de você clicar aqui nesse elemento, ó. O eixo Z é o eixo azulzinho, você fazer um giro de 90 graus, de 180 graus, melhor dizendo, aqui, nesse eixo. Então, você inverte, ó. Esse vem para cá e aí sai aqui para a costura. É mais ou menos essa ideia que funciona aqui, tá? Então, vamos ver como isso se comporta agora na execução. Vamos ver se a gente acertou tudo aqui. Eu vou só regular, ó, o meu tempo aqui. Então, eu vou trabalhar das 8 até meio-dia até as 5 da tarde. Perceba que colocando isso, né, até as 17 horas, eu estou trabalhando mais do que 8 horas, né? Porque eu estou trabalhando das 8 às 5, então 9 horas de trabalho, porque eu não estou considerando o almoço, eu não tenho nenhuma parada de almoço aqui especificamente. Então eu tenho que cuidar um pouco com isso, tá? A gente vai rodar assim para ver qual é o resultado que a gente encontra. Mas vamos ver depois alterando um pouco isso, criando esse horário de almoço para ver o que acontece, tá? Vamos rodar aqui, vamos ver qual é o problema que a gente encontra nesse processo. Olha que legal, olha. Então ele já creditou aqui as 40 entidades, né? Ele já jogou tudo para dentro dessa fila. Não vai existir mais entrada. É claro que eu estou indo muito devagar aqui, mas eu vou avançar um pouquinho o meu tempo, né? Para a gente ver um resultado mais coerente aqui no nosso sistema. Já tem uma peça boa lá. Eu também posso aqui, né? Ó, ver um View Style e atualizar aqui para nomes e status, né? E aí fica aquela tela mais populosa aqui, né? Mais complexa, mas tudo bem, a gente está vendo o que está acontecendo. Tá? É bom para dar uma olhada, já vê que tem vários retrabalhos acontecendo, né? As filas estão indo, ó, o corte já está terminando, ó, terminou ali por volta das 14h50, mais ou menos. Esse cara aqui já ficou ocioso. Esse cara aqui é super ocioso, né? Ele tem 91% de ociosidade, né? E é claro que a costura tem 1,8% de ociosidade. Está muito sobrecarregada aqui, né? Então, é isso, né? A gente conseguiu produzir 18 camisas aqui, tá? Muito baixo, né, esse tempo. Ainda usando o horário de almoço, né? Esse é um ponto importante, tá? Então, aqui a gente vai tirar esse horário de almoço primeiro. Então, eu vou dar um reset, vou dar um stop aqui, vou dar um reset. Para tirar o horário de almoço, e a gente ter a situação real que a gente tem, né? Nós vamos aqui trabalhar com os toolbox. Ó, toolbox. E aí eu vou incluir aqui um novo model, uma nova ferramenta nesse modelo, que é a ferramenta Timetables. Tá? Vou ir lá o Timetables. É claro que ele vai me perguntar qual variável me interessa, né? Então, eu vou adicionar aqui os processos, obviamente, né? O processo
corte, costura e inspeção. Eu selecionei todos eles aqui nesse timetables que eu vou avaliar agora. E aí eu vou incluir algumas restrições aqui. Uma só, na verdade, né? Eu vou passar minha análise aqui, ó, para dias, né? Então, ele me traz todas as horas do dia aqui no intervalo de 15 em 15 minutos, tá? E eu vou incluir uma restrição, ó, meio-dia. É meio chatinho de você incluir a restrição aqui, gente. Você tem que pressionar o teu mouse e andar na diagonal aqui, ó, para baixo, tal. Ele cria aqui uma espécie de estrutura que você pode incrementar isso daí de certa maneira, tá? Então, eu vou diminuir um pouquinho até esse cara aqui e vou incluir uma aqui, ó. Ops, aqui, começa 14h15. Opa, eu acho que eu não dei um stop. Deixa eu cancelar aqui só rapidamente, ó. Um resetzinho aqui, um stop com um reset. Vamos incluir aqui um novo. Vamos configurar esse timetables aqui. No início, 8 horas agora, ó. Daily repeat. Ok. Vamos ver agora se ele me deixa fazer o que eu quero. Então, começa aqui, ó. Start meio-dia. Não, quero que o start aqui seja às 8. Né? Ok, ele trouxe para cá. Eu vou até aqui. Deixa eu selecionar meu elementozinho aqui. Das meio-dia e 15, não, quero meio-dia. Isso, perfeito. Até 1 hora. Joia. Então, configurei. Essa é a minha parada. Tudo que eu cadastrei aqui é parado. Só para lembrar vocês, né? Eu pressiono o botão e arrasto na diagonal. Aí eu crio uma estrutura. Posso copiar para onde eu quiser e posso deletar ou configurar aqui como eu achar melhor, tá? Então, eu vou criar essa restrição aqui exatamente nesse horário para esses 3 elementos aqui, ó. O que que isso vai me gerar agora? Ó? Se eu rodar o meu sistema agora, ele vai funcionar perfeitamente. Olha lá, encheu. Tá vendo lá, 8 horas da manhã, todo mundo trabalhando. Vou avançar um pouquinho aqui para a gente ver a parada, ó. Vai rapidinho. Ok, 11 horas. Agora vamos diminuir um pouquinho para ver a coisa toda parar. Vamos ver se ele vai parar certinho. Não, será que ele vai parar 1 hora e eu errei o dado? Não. Ele não aceitou aqui a minha parada. Tá, tivemos algum problema aqui. Vamos dar uma verificadinha. Ok. Reset. Vamos dar o nosso timetables aqui. Ok, funcionando com a nossa paradinha aqui. 1 horinha definida. Temos uma parada. Apply. Talvez eu não dei um apply aqui. Vamos ver se a gente consegue agora ver esse resultado acontecendo. Aí, perfeito. Ó. A gente tinha dado um apply ali, ele acabou passando batido, tá? Deixa eu dar um reset de novo, agora a gente vai ver, ó. Rodei. Vou avançar um pouquinho. Ok, tudo funcionando, lindo. Agora vai começar. Deu meio-dia ali, ó, ficou amarelinho, todo mundo parou, ó. Ninguém trabalhando, ó. Passou aquela 1 hora, voltamos a trabalhar. É claro que provavelmente vou produzir menos peças agora, né? Por causa dessa parada. Olha lá. Consegui 15 peças só, né? Então, agora eu posso brincar um pouco com as coisas aqui, né? Eu posso fazer o quê? Eu posso mexer na qualidade, naqueles percentuais que a gente conversou. Eu posso colocar 2 máquinas de costura, né? Para até implementar isso, por exemplo, se for o caso, né? E você vai ter 2 saídas aqui para costura. Eu posso mexer nos processos, nos tempos, né? Otimização de tempo. E eu posso otimizar um pouco a minha mão de obra, né? Ao invés de eu assumir, por exemplo, que eu vou ter, né? O meu corte trabalhando aqui, nesse caso, o tempo inteiro nesse lugar, eu posso assumir, posso criar um outro timetable sem ele, né? Sem aqui no, posso deixar a hora de almoço, mas posso criar um novo timetable dizendo que ele trabalha até às 6 da tarde, por exemplo, até às 3 da tarde, por exemplo. E eu posso criar uma outra máquina de costura que fica inativa até as 3 da tarde, e das 3 da tarde em diante ela opera porque é o cortador que está trabalhando ali. A mesma coisa a inspeção.
eu posso ter mais uma máquina de costura que fica ativa até as 4 da tarde. Das 4 em diante, ela para, porque daí eu vou ativar a inspeção, ou seja, o inspetor sai lá da costura e vem para fechar toda a inspeção aqui dessa brincadeira, tá? A gente pode até testar isso, dar um trabalhinho aqui, mas vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos fazer alguns testes. Ou melhor, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes para não perdê-lo, tá? E aí eu vou fazer um novo, tentando criar uns testes aqui para vocês avaliarem. Deixa eu fechar aqui. Valeu, gente.